Oi, sou Gilda Azevedo, professor de Filosofia do estado da Paraíba. Moro em Campina Grande. Sou formado em Filosofia desde 2009 pela UEPB. Durante esse período aprendi um pouco da língua grega com o professor Henrique Muratio em 2006 e em 2007 fui monitor de língua grega na UEPB. Do professor Muratio, do professor Henrique Muratio, de onde eu tirei a base da minha compreensão da língua grega. Eu tenho uma breve noção do que é a língua grega. E com isso, com essa introdução, ela vai justificar a nossa aula de hoje, porque eu vou utilizar palavras gregas necessárias para a compreensão da origem da filosofia, que está aqui atrás de mim, no quadro, 5 palavras gregas e uma palavra portuguesa que veio do latim, que é natureza, natur. Então, vamos lá ao quadro. Aqui temos o século de início da filosofia, que foi no século VI a.C. Foi a origem da filosofia. A tradição diz que a origem da filosofia ela veio da transição do mito ao logos. O mito é uma explicação e o logos é uma maneira de argumentar. A narrativa, que é um mito, ela deve ser aceita, não há questionamento, ela é ou se aprende ou não aprende, ou se acredita ou não se acredita no mito. E nesse período surge Tales de Mileto, que é no século VI a.C. Ele vai propor uma nova explicação da realidade, que é a explicação pelo logos, pelo discurso, pelo argumento. Ele argumentou e discursou sobre a origem da natureza. Mito. Relatos sobre seres e acontecimentos em eras atrás. O mito grego, ele foi passado de geração para geração até chegar em Homero. E Homero escreve ou dita a Ilíada e a Odisseia, 2 poemas que serão a base ética, epistemológica, política, social, moral da sociedade grega, a Ilíada e a Odisseia. Hesíodo, que é outro poeta, ele vai escrever Trabalhos e Dias e a Teogonia. Ele vai mostrar como é que os deuses surgiram. E o grego, ele tinha esse pensamento de que os deuses, ou que um deus tinha criado o universo. E Tales de Mileto, ele chega dizendo não, o universo, a física, a natureza, ela veio da água. Quando ele diz isso, que veio da água, ele está desmistificando todo o pensamento, toda a cultura que veio anterior a ele, baseada nos poemas de Homero e de Hesíodo. Então, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo do século VI e ele é responsável por essa transição de uma explicação da realidade de uma forma mítica para a explicação da realidade de uma forma lógica, que vem da palavra logos. O mito, ele é também uma narrativa lendária. O mito é uma narrativa lendária. Não se dá para pensar hoje utilizando os poemas de Homero. Não servem de base para a nossa sociedade, tanto política, tanto socialmente e por aí vai. A segunda palavra
é logos, que significa discurso ou argumento. Da narrativa veio ao argumento e ao discurso. O argumento ele deixa margem a outra tese, a outro pensamento. O meu logos, ele quando sai de mim, ele entra em outra mente, e essa mente ele sintetiza, abstrai e tira as suas noções, as suas compreensões daquilo de que veio do meu logos. E esses logos eles entram em síntese. E o que há em comum entre os dois, já surge um novo logos e o outro logos, e assim o logos ele vai, como dizem, desvelando o ser, as coisas, trazendo tudo à tona. Temos essa terceira palavra, arqué, que significa princípio, origem. Como eu disse, o arqué de Tales de Mileto, o primeiro filósofo, é a água. Então, arqué é o princípio e a origem. Qual é o princípio e a origem de todas as coisas? Tales de Mileto diz que é a água, o seu discípulo Anaximandro vai dizer que é o ápero, e o discípulo de Anaximandro, também de Mileto, de Tales de Mileto, de Anaximandro de Mileto e de Anaxímenes de Mileto, não são sobrenomes, são as cidades onde eles viviam. E Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, vai dizer que o arqué de todas as coisas, ou da physis, é o ar. São esses três primeiros filósofos que argumentaram sobre a origem de tudo através de princípios materiais e de um princípio invisível, um princípio ápero, um princípio que não deixa margem para ser tocada pela nossa racionalidade. Dizem que esse foi o primeiro metafísico, porque ele tirou o arqué da natureza, ou da terra, ou do ar, e disse que era uma coisa que a gente não consegue compreender. Physis, a palavra que eu tanto falo, é força produtora ou brotamento. Physis é brotamento e origem. Qual é o arqué da physis? Qual é a origem dessa realidade que a gente vive? Qual é o princípio primeiro dessa realidade? É o arqué da physis, que é uma força produtora, um brotamento, que, por exemplo, que Tales de Mileto utiliza a água. A água é essa força produtora da natureza, ou o brotamento da natureza. A outra palavra é aletheia, verdade, sem véu. Então, o logos sobre a physis, o argumento sobre a physis chega a um pensamento dizendo que é uma coisa natural, não uma coisa divina. O arqué, ou a origem, ou o brotamento de todas as coisas. E o logos tirou esse véu da physis. Heráclito diz que a physis ama se esconder. Se physis fosse a natureza se escondia, as árvores, os pássaros, os animais se escondiam. Por isso que physis não pode ser entendido por natureza. Por quê? Porque natureza é o conjunto da fauna e da flora. Não é um brotamento. É o que surge desse brotamento. A natureza vem da physis, desse brotamento. E a physis pode ser entendida por ebulição do arqué. Em Tales de Mileto, da ebulição da água, surgiu toda a physis, ou fez a natureza vir dessa physis, desse brotamento. E esse é a base para se compreender a origem da filosofia.
que ela deixou de explicar a realidade miticamente para argumentar sobre a realidade, ter discurso, ter teses sobre variadas coisas. E essas teses variadas podem ser contraditórias, contraditas ou replicadas, e essa réplica já é um novo logos, e não quer dizer que esse logos tem mais verdade do que o logos anterior, porque o logos não é a verdade, o logos ele desvela o ser e mostra a verdade. É como se tirasse o véu da noiva e você visse aquilo que você ama na sua frente, sem o véu, sem nada a se esconder.